Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Complemente. Hoje a gente está aqui com Alcio Braz. Vai ser até difícil de sumarizar quem é o Alcio, né? Ele vai falar por ele mesmo, mas vamos tentar sumarizar aqui. O Alcio é um amigo nosso, psiquiatra, médico psiquiatra, psicanalista. Se eu me perder, você me ajuda, hein? Antropólogo, monge zen budista, né? E aí, assim... Escritor. E aí ainda tem que mostrar... Botafoguense. Botafoguense! É verdade. Esqueci. Isso ajuda, você sabe. Porque tá sem título já tem um certo tempo, né? A gente acaba esquecendo, Mas né? é por isso que é bom, porque ser botafoguense te ensina a viver sem expectativas. Boa. É isso. Ó, tem botafoguense aí vendo, vai usar isso como uma forma de resiliência na vida. Resiliência. Além do que o Botafogo é preto e branco, então tem a ver com zen também. Ah, é boa. Tudo pensado. Não é pensado também que as capas dos livros são preto e branco também, né? Exatamente. Aquele ali foi eu que pintei, aliás. Ah, que legal, não sabia. Legal. Eu gosto mais do Grande Silêncio, tá? A gente vai deixar o link dos dois livros. Eu gosto mais do Grande Silêncio. Eu também gosto dos dois. Gosta dos dois? Eu gosto mais do Himalaia. E... Vai sair um outro sobre luto. Opa, olha aí. Que legal. Avisa que a gente bota aqui. A gente vai deixar o link aqui embaixo dos livros. Dos dois livros. O Grande Silêncio, uma introdução à meditação zen e Caminhando nos Himalaias. É um diário, né, que você fez, né? É um diário. A Malu vai fazer umas perguntinhas aqui em cima disso, mas assim, eu acho que tá todo mundo curioso. Por que esse cara, além de ser botafoguense... Isso aí já explica tudo. Por que esse cara começou com essa busca, né? Acho que é uma busca, né? De alguma coisa, desse duplo clique na mente, alguma coisa, porque psiquiatra, psicanalista, antropólogo, monge zen, né? Acho que tá tudo ligado à mente, né? Que é o foco do nosso canal. Com certeza. E aí, por que... De onde veio isso tudo? Como foi essa começou? caminhada, né? Agora você me lembrou. Primeiro eu queria agradecer estar aqui com vocês, Malu, Fabiano. É muito legal a gente poder ter essa conversa. Não, obrigado a né? você, que isso. Muito obrigada. Tudo bem que faltou o chopp, mas nada é perfeito, né? Sabe qual é o problema? Todos os convidados agora estão exigindo chopp. A gente vai ter que colocar. Drink, chopp, e assim, é muito a nossa vibe. Vamos arrumar um patrocinador e a gente ainda faz um comercial. Boa, aí fica a dica. Esse negócio de cerveja dá problema com monges, mas tudo bem. Na verdade, tudo começou, isso me lembrou uma outra história. Se vocês não me interromperem, eu vou ficar falando um monte de história aqui, né? A gente não vai interromper. Mas eu tinha uma paciente no Hospital da Lagoa, que eu trabalhava lá no tempo que eu trabalhava no SUS, né? E aí a gente tinha, para a primeira vez, a gente tinha meia hora de tempo, né? E aí eu falei assim, e aí, o que tá te trazendo aqui, fulano? Aí ela, doutor, tudo começou quando eu tinha 2 anos. Eu falei, parou. Quantos anos você tem? Ela, 47. Eu falei, olha só, a gente tem 28 minutos. Então, se tudo começou aos 2 anos, para chegar aos 47, não vai dar tempo. Caramba. Vamos dar uma abreviada. Aí ela riu, quebrou, né? Foi interessante. Sim. Mas aí, como tudo começou? Eu dizia, Fabiano, tudo começou quando minha mãe estava grávida, na verdade. Boa. Muito bom. Isso aí já é a minha linha. História de vida, vamos lá. Não é? Ancestrais, né? São ancestrais, com certeza. Mas é brincadeira e não é, porque depois, muito tempo depois que eu já era médico, a minha mãe chegou para mim e falou, doutor Alcides, aquele que fez o parto que você nasceu, ele era espírita. E ele um dia incorporou e falou, o seu filho vai ser médico. E ela nunca me falou. Caramba, nossa, que interessante. Porque ela não quis influenciar a minha escolha, né? Eu achei muito legal. Mas, na verdade, acho que tudo começou porque eu era míope. Eu sou míope, né? Eu estou de lente de contato aqui. E o que acontece é que durante 7 anos eu fui míope sem correção, porque naquele tempo, eu estou com 66 anos, o pessoal não se preocupava tanto em avaliar se você... E tinha menos recurso também. Aí você vê que coisa engraçada, né? A minha visão do mundo era uma coisa bem... Eu era bem míope, 8 graus e 9, né? Caramba. Então eu tinha uma visão de mundo meio... distorcida. Impressionista, né? Meio distorcida. Eu acho que isso me ajudou a entender que o mundo era um mistério, né? E que eu precisava descobrir como andar nesse mundo. Inclusive eu me estabacava frequentemente porque eu não enxergava, né? Que abria a testa, era uma coisa louca. Quando eu cheguei no primário é que eu fui descobrir que era míope e comecei a enxergar, ou seja, tive um primeiro despertar e, nossa, é tudo tão nítido, tão definido, mas ao mesmo tempo eu não entendia bem como é que funcionavam as coisas. E como eu era míope, eu acabei lendo muito e fazendo pouco esporte, acabei me enfiando pelo mundo da leitura.
E comecei a ver que tinha pessoas que pesquisavam a mente, como é que funcionava a cabeça. Eu era curioso Já com naquela isso, idade. já naquela idade. Quantos anos isso aí, Alcio? 10 anos. Eu tenho um diário, eu escrevia diários desde os 12, né? E aí tem um diário meu que está escrito, depois eu provo isso, eu mando a foto, que eu queria ser psiquiatra e monge, mas eu esqueci disso depois. Aquela coisa, né? Você deixou no subconsciente. Lá Porque no eu li inconsciente. um daqueles livretos da edição de ouro, lembra que tinha, não é do seu tempo, mas tinha uns livros da edição de ouro que era tipo baratinho, eu comprava numa livraria, e papel jornal, e aí tinha aforismas do Buda. Aí eu comecei a ler aquilo, achei, pô, mó legal aquilo, né? Aí eu tirava uma onda com meus colegas, né? Lógico, lógico. Cara cool, né? Jovem místico, né? Mas aí, quando eu fui para faculdade de medicina, como é que eu escolhi medicina? Também foi uma coisa totalmente aleatória. Eu queria ser químico, e aí um dia eu fiz um teste vocacional na escola pública que eu estudava e disse que eu podia fazer ciências biológicas ou ciências humanas. Aí eu falei, bom, então vou preferir medicina, né? Coisa que meu pai nem queria, porque a gente era classe média baixa. E ele dizia assim, pô, tu vai ser médico, cara. Você não tem família de médico. Vai ser engenheiro, vai ser advogado. Não. Aí eu acho que deve ter sido o único pai na história que falou assim, pô, tu quer ser médico? Recriminando, Foi contra, né? Recriminando. né? O padrão. E depois, quando eu fui ser psiquiatra, piorou, né? Porque aí virou, nossa, além de ser médico, você quer ser psiquiatra. Médico de maluco, né? Quer ser cirurgião, né? E aí, bom, como é que começou essa história? Na adolescência, eu fui lendo muito sobre misticismo, meditação, mas muita coisa teórica, né? Acabei entrando... minha mãe era católica, mas meu pai era de Umbanda, então eu fui muito em centro espírita mesmo, de colegas meus. Eu trabalhava de médium com 14 anos. Hoje em dia não pode essas coisas, né? Mas tinha um centro de mesa da avó de um colega Então que você deixava já eu tinha escrever. esse envolvimento. Tinha. E aí o que aconteceu foi quando eu entrei na faculdade de medicina, foi um pouco chocante porque a realidade começou a chegar aos borbotões para mim, né? A primeira coisa que você encontra na faculdade de medicina são cadáveres, o que é uma coisa esquisita, por um lado, porque é como se você fosse cuidar da morte, não da vida. É muito estranho. Caramba. Né? E também tem um outro detalhe que hoje em dia eu me dou conta. Naquele tempo, né, os cadáveres todos eram de pessoas pretas e pobres, né? Não tinha ideia, não. E ninguém... Eu não sei Era como é que é hoje em dia. geralmente era indigente. Chamavam né? de indigentes, mas realmente eram todos pretos e pobres. E aí o que a gente pode se perguntar é como é que você tem uma formação em que não se fala disso, né? Porque nenhum professor jamais falou disso com a gente. Bem profundo isso que você Muito está dizendo, né? interessante. Não é? Eu acho que aí começa uma desumanização da medicina. Isso na década de 60? Eu entrei 50? na faculdade em 74. 74. E confesso que eu jamais pensei nisso naquela época. Não passou pela minha cabeça. Isso veio, tipo, depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Até porque tem a gente está entrando... Eu vou falando assim meio aleatoriamente, mas tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Porque a mente, ela cria esse mundo que a gente vive, né? Sim. Tanto do ponto de vista budista, quanto do ponto de vista da medicina. Quer dizer, não é que essa mesa não existe. Claro que existe. Mas para mim é uma mesa. E como disse um mestre budista, para um cupim é uma refeição. Perfeito. Então, na verdade, Perfeito. não é que a mesa não exista, mas ela existe de formas diferentes para seres diferentes, né? Para ser chamada de mesa, né? Exato. E aí a gente, quando você vai para a medicina, você começa a ter uma visão muito material das coisas e falta uma formação humanista. Eu acho que está mudando isso. Não acho que isso são coisas absolutas. Sim. Mas a minha formação foi muito materialista nesse sentido, na faculdade de medicina. Mas esse outro lado não deixou de existir por causa disso, né? O lado místico, que queria meditação. E aí, quando eu estava no terceiro ano, eu fui fazer uma matéria chamada Psicologia Médica, e era no Instituto de Psiquiatria da FRJ. E as pessoas com doença mental ficavam no pátio. E aí eu comecei a ter uma crise de angústia, porque eu comecei a achar que não tinha diferença entre elas e eu. Falei, ué, mas qual é a diferença entre essa galera? Por que eles estão internados e eu sou estudante de medicina? Que interessante. Porque, é evidente, você entende uma internação na crise, mas só que as pessoas ali já não estavam mais naquela crise, digamos assim. Então elas conversavam. Elas estavam normais ali, né? E isso é que me preocupou, sabe, Malu? Porque o que é ser normal, né? A subjetividade da normalidade, né? E aí deu uma confusão na minha cabeça e depois... Eu tinha tudo muito certo na cabeça, assim, já sei o que é a vida, eu já estudei na Ordem Rosa Cruz, eu li livros budistas, eu estou estudando medicina, está tudo certo. E aí, para me chatear, eu tive uma crise de pânico, de ansiedade.
Nesse período. Nesse período. Você estava em formação ainda da medicina? Tava no terceiro ano. E aí tinha uma colega que já fazia análise, né? Que era toda moderninha. E na época eu estava afim dela, coisa e tal, então a gente conversava. Justificou. Justificou, aquela coisa, né? E aí, nessa crise de ansiedade, ela acabou me indicando o terapeuta dela eu fiz uma entrevista, ele me indicou 3 pessoas e eu comecei a me tratar. Quer dizer, esse foi o caminho para eu chegar na análise, né? E aí, depois da psicanálise, eu acabei me interessando pela psiquiatria na faculdade, mas eu nunca larguei meu interesse místico, né? Então ficou essa coisa misturada. Na verdade, para mim, foi sempre uma ampliação. Eu acho que a gente tem vários recursos para lidar com a mente humana e para tentar se entender e tentar construir uma sociedade, uma comunidade melhor, né? Legal. Então tem medicina, tem religião, tem tudo que a gente tem, né? Esse Muito olhar é amplo, né? Para a mente é um grande diferencial, né? Cronologicamente foi primeiro vamos pensar, foi primeiro a medicina? Mais ou menos, porque eu me lembro que meu pai, como ele era, te falei que ele era de Umbanda, ele incorporava uns caboclos e dava consultas. Então, na verdade, a primeira vez que eu vi alguém atendendo alguém, menos com consciência, eu fui no médico quando era bebê, mas eu digo assim, eu observando aquilo, eu devia ter 6, 7 anos. Isso ficou marcado, né? Ficou muito marcado. Até porque a entidade, quando meu pai estava incorporado, ele era muito mais carinhoso do que no aspecto normal dele, entendeu? Então, quando ele incorporava, ele me sentava no colo e atendia as pessoas comigo no colo. Que interessante. Era um caboclo chamado Jacuacanã. E isso eu acho que depois eu fui entender que isso teve uma influência muito grande até na minha questão de querer virar um cuidador, né? De um outro jeito, né? É isso aí. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Na constelação a gente olha muito para isso, né? Nas nossas escolhas profissionais, que nós achamos que somos livres, né? Isso. E nós somos zero livres, né? A gente, na verdade, é um produto do que a gente viveu ali na infância, meio, né? né? De compensação, muitas vezes, né? Que a gente faz essa escolha muito por compensação, ou para salvar alguém, ou porque isso tem, de alguma forma, todo um entrelace ali na sua história, na sua criação, né? E se você ver, às vezes, só um trecho da narrativa, né? O que tem a ver? Meu pai, profissionalmente, ele era da Marinha Mercante. Sim. Aí vai dizer, não, cara, virou médico, nada a ver com a profissão do pai. Depende do qual pai que você está olhando. Lógico, Né? olha para o pai que recebia a entidade lá, Isso. né? E a gente olharia para a sua percepção, né, como filho, que a sua percepção muito mais forte, né, desse pai que estava ali atendendo do que desse pai que saía para trabalhar. Né? Inclusive porque eu nunca... até vi ele no navio uma vez, mas não era uma vivência minha cotidiana. Sim. Não era a persona que estava ali viva para você, né? Legal. Bom, falando sobre... Você vai falar do seu livro predileto dele, né? Ele vai falar. Por enquanto, porque eu já tô... alguém, né? Eu gosto dos dois, mas Eu já tô gostando do luto. Aqui pelo papo que a gente teve, eu já tô interessada no próximo. Uma coisa que me chama... Primeiro, esse livro, gente, é incrível. É um livro que é simples e muito profundo, né? É um diário da sua peregrinação nos Himalaias, Isso. né? E a forma como você escreve é uma forma muito como você está se relacionando ali com você mesmo, né? Porque é um diário, mas é um diário com muita consciência ali, né? Dos seus sentimentos, das suas emoções, né? Dos perigos, da cultura, né? Até porque, se eu não me engano, você estava numa missão médica também. Isso, também. Era médicos budistas, né? Pois na verdade. Que interessante. E aí, uma coisa que ficou muito clara para mim, que me chamou muita atenção, foi que no começo, né, na sua narrativa, parece que os caminhos são caminhos muito perigosos, onde qualquer escorregão que você tenha, de repente você até morre. Isso. Né? Até teve uma pessoa que morreu. Pois é. E aí, isso me chamou muita atenção, porque no começo você olhava para aquilo ali com muita angústia. E conforme os dias foram passando... Você começou a se relacionar com aquele medo de uma forma diferente. Com certeza. E aquilo ali foi virando para você parte ali do seu dia a dia e o seu sofrimento para aquela ameaça foi ficando cada vez menor. É verdade. Né? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente aqui como é que foi esse seu relacionamento com o medo durante a sua caminhada. É bem interessante, Malu, que você está perguntando, porque eu acho que a angústia, o medo, a ansiedade, elas são constitutivas da gente, enquanto ser humano, né? Eu não acho que a gente pode dizer que é humano se a gente não sentir angústia, medo. E essas coisas todas, no fundo, eu acabei aprendendo que elas me ajudam a viver. Na verdade, se o medo vira uma coisa paralisante, a ansiedade vira um pânico, aí não te ajuda a nada. Mas... tinha um guia que eu falo aí no livro, o Norbo,
que era meu amigo, ficou meu amigo, né? E ele falou uma coisa para mim: o medo é teu amigo. Se você prestar atenção nele, mas não ficar paralisado, ele vai te manter vivo aqui. Porque se você não tiver medo aqui, você vai morrer. Caramba, que E é um interessante. medo de uma forma, acho que talvez presente, né? Com essa percepção, né? E não um medo que te domina. Não, Né? Um exato. medo onde você está presente, prestando atenção nele, faz até uma amizade com ele, né? Não, e a gente fala vergonha alheia, né? Mas às vezes eu tinha um medo alheio, porque eles, os Sherpas, né? Eles vivem naquilo desde criancinha, né? O Sherpa é só para a pessoa que ajuda na caminhada, Eles né? são de uma etnia tibetana. Eles não nasceram no Tibete, mas tem tribos tibetanas, porque o Nepal é multiétnico, sim. tem mais de 80 grupos étnicos. Então, na verdade, alguns desses grupos são tibetanos, de origem étnica, né? Tipo os Sherpas, que normalmente você ouve falar escalando o Himalaia, escalando o Everest, né? Sempre tem um Sempre tem grupo. esse negócio. Agora, eles estavam lá com a gente, eram mais ou menos, a gente era uns 30 ocidentais e 70 Sherpas, fora as mulas. E isso eu achei legal também, que foi um pouco viver durante um mês como se os nossos ancestrais viviam, né? Dependendo da nossa força muscular, das mulas, de todo mundo se cuidar, né? Quer dizer, eu acho foi uma experiência realmente única na minha vida. Mas essa história do medo, eu acho muito importante, porque a gente às vezes acha que tem que aprender a dominar o medo. Não é dominar o medo. Apagar ele, deixar ele no canto, né? Escondidinho, Você tem que né? ser amigo do medo, Amigo. entender o que aquilo representa, sabe? Eu tinha muito medo de escuro quando era criança. Então, uma vez meu pai me chegou e me trancou num quarto escuro para perder o medo. Não adiantou muito não, entendeu? Eu acho que foi pior. Mas, ali no Himalaia, essa coisa de ficar amigo do medo é legal. O que tá falando de medo ali é que às vezes eu estava andando num lugar mais perigoso e o Norbo ficava na bordinha para me dizer: não precisa ter medo, eu tô aqui na borda. Agora eu tô com medo por você, né? Porque você tá indo pendurado na borda, né? Mas eles saltitam, eles não são pesados, sabe? Aí você entende que eles aprendem com as cabras montesas, sabe? Eles não pisam que nem a gente, né? Ou que nem eu. Com a mesma força e intensidade no solo, Não, né? é tipo pisar suave, é tipo tá Eles leve são na mais vida. leves, né? De muito uma leve. forma geral, né? De uma forma geral. E nessa linha do medo, eu sou ex-militar também, né? E é engraçado que no Exército você tem muito essa questão do não ter medo, né? Mas agora, pegando o que você está falando, né, sua narrativa, é interessante porque no final das contas a gente está sempre se preparando para o pior no Exército, né? Ninguém quer a guerra, né? Mas teoricamente você está lá para isso. né? Esse que eu sou o propósito final, né? E aí, nessa questão do medo, muitas pessoas ficam avaliando, né, o bom soldado e o mau soldado, né? O bom soldado é que não tem medo, mas ao mesmo tempo ele tem, teoricamente, mais probabilidade de morrer. Então é um pouco disso que você está trazendo, né? Dessa atenção plena para você olhar o que está acontecendo no seu perímetro, tá ali meditando no presente, né? Ou seja, vendo o que está acontecendo de fato. E né? incorporando todos os seus aspectos, né? Porque a gente tem aquilo que o Jung chamava de aspectos de sombra, né? Aqueles aspectos que não estão iluminados na consciência da gente, mas não são ruins. Eles são apenas, em geral, escondidos, ou porque a gente não aceita, ou porque a gente não conhece. E essa história tem uma história zen, mais uma história. Boa, adoro história zen, gente, adoro, tem várias. Uma história zen sobre um cara que era um samurai e queria aprender com o melhor espadachim da época, que era o Takuan, que era um monge zen espadachim. Legal. No Japão do século XVI. Posso estar enganado, mas acho que era século XVI. Aí ele vai para lá e o cara fala assim: mas quem é você para estudar comigo? Primeiro você vai trabalhar na minha cozinha. E aí ele fica pau da vida, mas né, queria aprender e vai, Vambora. né? E ele não entendeu que essa é a primeira lição, né? Uma lição de humildade, né? Não é chegar do tipo: eu sou o cara, eu vim aqui só aperfeiçoar, né? E aí ficou lá, lavando panela, né? Aquela coisa toda. Aí um dia o Takuan vem por trás dele, depois de um ano e meio, e dá-lhe uma paulada. E ele: achei que houve. Ele falou: você não está atento a tudo que está acontecendo. Como é que você quer ser um espadachim ou um guerreiro se você não está atento? E aí ele começou a se tocar. Aí a próxima vez que o cara chegou, ele estava com a tampa de panela na mão e já botou a tampa atrás. Boa. E aí o cara começou a ensinar ele. Mas aí, bom, estourou uma daquelas guerras civis frequentes naquele período da história japonesa, e aí ele vai para a guerra, porque ele tinha que ir com o senhor dele. E aí o Taekwondo dá um conselho para ele: você lembre, quando você estiver na batalha, de olhar para o leão. E aí
ele fala assim, o cara tá maluco, não tem mais leão no Japão, né? Mas tudo bem. E aí ele vai para a batalha e vai ter uma carga de cavalaria e ele vai como todo mundo, né? Ele segura a lança dele, abaixa a cabeça e vai. Aí no meio da carga ele lembra do cara, ele falou para eu olhar para o leão. E aí ele lembra que no capacete dos inimigos tinha um leão. E aí ele fala, ele está dizendo para eu ir de frente, olhando para o que está acontecendo e não baixar a cabeça e seja o que Deus quiser, mas enfrentar o medo daquele choque, né? E ao mesmo tempo manter a firmeza. Então eu acho que é isso, você tem que olhar para o leão, entendeu? Legal. Então o bom soldado, nessa concepção zen, não é o cara que não sente medo, mas é o cara que tem coragem de olhar para o leão. Olhar para o medo. Até porque o não sentir medo não é verdadeiro. É verdadeiro, né? exatamente, Malu, é uma negação, né? E negação, como a gente sabe, nunca acaba bem, né? Sempre chega a fatora, né? Sempre chega. Nós somos psicanalistas, né? A gente até conversou um pouquinho no caminho, né? E a gente acaba, também temos uma formação em psicologia positiva, até a gente vai falar um trechinho mais na frente sobre psicologia positiva num outro videocast. E esse eu ainda fico curioso de entender no seu dia a dia, né? Como é que você... quando chega uma pessoa, que ninguém chega lá falando do Botafogo, né? Alguém quer falar de um sofrimento, né? Bom, talvez o Botafogo seja um sofrimento. Né? Não, mas um sofrimento de cada um. De boa. Sofrimento mais profundo, vamos dizer assim, né? As pessoas chegam com as suas angústias, seus medos, né? E aí você tem essa multiformação, né? Eu não sei se vale a pena trazer isso aqui, mas... Você mistura, porque às vezes a pessoa ela vai lá querendo, né, doutor, eu quero um remédio, né? Agora vai muito assim, né? A gente tava brincando assim, né? Tá brincando até mais uma piada, não sei se é piada zen, mas um meme, mas é falar que você coloca aqui o pet do Buda e já consegue se iluminar, né? As pessoas querem muito isso, né? Então, você tem alguma hora de usar, você avalia como essa questão de antropólogo, do psiquiatra, do monge zen, do psicanalista... Como é que você vai fazendo esse ajuste? Eu sei que a pergunta é complexa, né? Mas... na verdade, Fabiano, eu tenho a impressão que tudo isso acabou se integrando na minha personalidade e me formando do jeito que eu sou. Tem uma coisa curiosa no budismo, que vocês sabem, já que vocês são budistas também, é que não existe uma essência, né? A gente é uma construção permanente, né? Não tem uma coisa assim, Fabiano é assim, Malu é assim, você é assado. A gente está sendo. Sim. E a gente tem um nome que se conjuga com outros aspectos e está tudo certo. Perfeito. Mas é uma construção permanente, né? E aí, eu acho que essas coisas têm uma mão dupla. Assim, eu quero fazer um curso de antropologia. Beleza, mas o curso vai me moldando também, né? Eu quero... e aí o curso também vai me transformando. Então, eu acho que a medicina me ensinou muita coisa sobre o indivíduo, o corpo, mas a psiquiatria e a psicanálise me ensinaram muito mais sobre a relação, estar no mundo, né? E a antropologia sobre a construção social. Mas eu acho que o Zen e o budismo, nesse sentido, dá muito mais essa noção de sentido para a vida. Assim. Qual é o sentido da vida para mim, atualmente? Eu acho que, para mim, atualmente, o sentido da vida é cuidar. Ótimo. É o cuidado amoroso. Primeiro comigo mesmo, porque se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar dos outros? Sempre entendeu? começa na gente, né? E segundo, ser cuidadoso com o que eu falo, com o que eu faço. E como é que isso se integra na minha prática? Na verdade, é muito... Acaba achando... Aquilo que a gente chama de intuição, na verdade, é uma mistura de tudo que a gente conhece, né? E a gente acaba desenvolvendo um método, estilo de prática, né? Um método, né, no consultório. Sim. Então, o que você falou, Fabiano, é totalmente o dia a dia de hoje, né? O cara já chega querendo remédio mágico que vai resolver. O que é muito diferente. Eu estou formado há 43 anos. Fica tranquilo. Ele já falou a idade no início. Tá no livro também. Tá no livro. Isso é tudo, né? É tudo mentira, né? Mas então, eu me lembrei do Manuel de Barros, né? Tem uma biografia, um filme sobre o Manuel de Barros que fala assim, 90% é inventado, 10% é mentira. Ai, boa! Mas o que eu estava... quando a pessoa chega, hoje em dia, é muito diferente de 43 anos atrás, que as pessoas queriam fazer análise porque era feio para o psiquiatra, né? Então, tinha aquela coisa, não estou com psiquiatra, estou fazendo análise. Mas agora é o contrário, a pessoa já chega criando a pílula mágica, entendeu? A pílula do Matrix lá, que vai te mostrar uma realidade... Né? É que ela já vai para lá olhando para o sintoma, né? Total. Eu quero acabar com esse sintoma. E não quer ter trabalho, né? Não quer... Quando você chega a pessoa e fala assim, você não acha que seria legal você procurar uma terapia? Não. Muito trabalho, aí fala, não tenho dinheiro para isso. Aí fala... É curioso, né? Porque você continua vivendo e fazendo muitas coisas com dinheiro. Então, até se você não tiver dinheiro nenhum, tem sociedades de
psicoterapia, Tem psicanálise. atendimento Com social. certeza. Tem atendimento social, entendeu? Então, Às vezes chega até com remédio já, com o nome do remédio, né? já chega... Ah, não, isso é maravilhoso. Quando a pessoa chega... Ah, a minha irmã tomou um remédio, ela tá ótima. Eu falo, é mesmo, né? Aí eu falei, que tal você comprar o remédio? Tem farmácia que vende sem receita, vai lá. Boa. Não, porque realmente, né, é aquela coisa, a pessoa perdeu a noção, né? Então, a gente hoje em dia tem um trabalho muito grande para a pessoa entender que cuidar de si mesma está muito além de tomar um remedinho para parar de ter uma crise de angústia ou não se sentir triste, né? Hoje em dia, as pessoas têm muito medo de sentir tristeza, sabe? Tristeza não é depressão, e a depressão é uma doença. Mas tristeza não, tristeza é um sentimento. Perfeito, entendeu? isso. Eu acho que a gente fala, as pessoas, né? Nós somos pessoas também, né? Até numa outra entrevista que a gente está tendo aqui, a gente falou sobre isso. Né? Mas as pessoas, acho que os jovens também estão procurando muito essa coisa do eu não quero sofrer, né? Qualquer coisa que me aproxime do sofrimento, eu quero alguma pílula mágica para me colocar distante de mim. Em geral, né, as pessoas têm muita coisa acessível hoje em dia para anestesiar, né? Desde álcool e outras drogas. Né? É esse externo, né? Fica compensando no externo, né? Essa falta desse Malu, e interno. essa coisa que você falou também do externo é interessante, porque as pessoas sempre atribuem ao externo um poder, né? Então, se ela está sofrendo é porque o pai é ruim, a mãe é ruim, o marido é ruim, a mulher é ruim, o filho é rebelde. E aí... Você pode projetar isso na sociedade inteira. Sempre tem um causador e um culpado. Sempre tem um entendeu? culpado. Eu falo isso muito com o Fabiano nos meus atendimentos, da autorresponsabilidade, né? Isso. Enquanto a gente estiver procurando um culpado, a gente nunca vai olhar. Não, e aí quando mistura procurar o culpado e anestesiar os próprios sentimentos... Aí é uma bomba. É uma bomba ambulante, né? Porque é o que a gente vê, né? Sim. E aí, até pegando um gancho, né, pra gente já fazer a próxima pergunta, que é um pouquinho da continuação dessa do Fabiano, em que momento que você consegue, se você usa no seu dia a dia, ou se você usa de uma forma integrada, o remédio, que eu imagino que, né, tem doenças químicas que precisam realmente da medicação, ou às vezes para sair de uma crise, né? Em que momento você usa associação livre e em que momento você ainda coloca a meditação nisso aí, né? Isso é bem interessante porque, na verdade, hoje em dia, eu estava até conversando com o meu analista. Eu tenho um analista também, A gente né? também, né? Isso aí é E eu padrão, falo que eu tem vou que ter. ter para sempre. Eu também, a gente estava até conversando disso, né? Tem uma galera que acha que basta você ir para um centro zen, ou tibetano, seja lá o que for, e meditar que tá tudo resolvido, sabe? Aí você vai ganhar esse Buda Pet, tá tudo certo, e você vai ficar iluminado e vai magicamente ficar curado. Então, nem remédio é mágico, nem meditação, nada é mágico, entendeu? Mas o que eu vejo em termos assim é que medicação, por exemplo, né? Medicação, quando bem indicada, pode salvar uma vida. É uma coisa legal, não é ruim. Mas cada vez mais eu tenho uma certa desconfiança de doença psiquiátrica, a não ser em casos muito graves mesmo. Eu acho que as doenças, na verdade, são um resultado de muita confusão familiar, falta de verdade, falta de transparência. Você trabalha com constelação. Você sabe disso, tem coisas que vêm da ancestralidade, né? Segredos familiares ruins, quer dizer, aquelas coisas de abusos, relações tóxicas, né? Assassinatos, suicídios. E tudo é escondido, né? Isso é um problema da nossa cultura brasileira, na verdade, ou das várias culturas brasileiras. Mas a gente não gosta de falar, né, sobre coisas que são teoricamente vão denegrir a família, né? Então, aquele tio abusador você não pode falar, né? Aquilo ali é uma brincadeira, aquilo né? já passou, Bobagem, aquilo já passou. E a pessoa vai carregando esse trauma, né? Sim. E a mesma coisa, quando falece uma pessoa, eu trabalho com luto também. Aí a pessoa fala, não chora não, vai passar, ele tá com Deus. Beleza, tá com Deus, mas eu tô com dor, eu tô sentindo falta, né? Eu preciso sentir Eu preciso sentir e aceitar essa falta, né? A gente, mais ou menos entre 2006 e 2010, a gente tinha um grupo de trabalhadores de saúde no INCA. A gente tinha um projeto, chamava Projeto Inca Einstein de Comunicação de Notícias Difíceis. Caramba, que legal. Era muito legal. Tem um grupo muito legal que a gente é amigo até hoje. Foi um processo de trabalho muito legal com os profissionais do INCA aqui no Rio. Mas aí tinha um negócio que chamava simulação realística, que a gente colocava os participantes para atender atores. E, de certa maneira, a gente podia analisar a situação e ver o que estava acontecendo. Então, uma dessas simulações era muito interessante, que era tipo um adolescente de 16 anos, que era uma atriz que tinha mais de 16, e ela, na simulação, ela tinha um tumor ósseo e a perna dela ia ser amputada. A gente estava conversando, né, Malu? Você falou que dava aula de balé clássico.
E essa moça, na simulação, ela era bailarina. Caramba. Com 16 anos. Então ela ia perder a perna. Nossa. Então o profissional tinha que dar essa notícia para ela e acolher. E, invariavelmente, a pessoa chegava assim, mas não, olha só, você vai ter uma prótese, você vai conseguir resolver, mas o problema é que, tudo bem, tem a prótese, tem a superação, tem a resiliência, tem tudo isso, mas tem um momento de, meu Deus, vou perder minha perna. Sim. Porque a perna, nesse caso, significa Sim. algo maior. Para qualquer pessoa já seria um terror, mas para uma moça bailarina, que tinha um sonho de ser uma bailarina clássica, claro que ela pode reformular, isso é óbvio, mas a questão é que você não pode chegar para ela e já dizer assim, olha, você vai ter uma prótese Dá para maravilhosa. resolver. Dá Vai tirar a resolvido. perna, mas dá para resolver. Tem só uma pequena cirurgia que vai arrancar a sua perna, mas tá tudo ótimo. É aquela forma que o médico normalmente desvia em filme muito, né? É ter notícia boa ou uma ruim, né? Assim, essa coisa mais direta, né? Exatamente. Então tem que ter esse cuidado. Então, acho que tem essa dificuldade para a gente, que é lidar com a tristeza, lidar com o luto, né? Que não são doenças, né? Agora, é verdade, às vezes a pessoa chega no consultório numa situação de um luto mais patológico, a gente chama um luto que virou uma depressão, a medicação ajuda. Então, eu acho que a gente tem recursos, né? Recursos que são medicação, meditação, Perfeito. musculação, exercício, ao ar livre, relacionamento, e melhorar os relacionamentos também, né? Então, acho que as pessoas não têm muito essa visão, elas acham que algum desses recursos vai ser... Vai ser o único. O único, Torcer pro entendeu? Botafogo também ajuda, né? Torcer pelo Botafogo é uma experiência constante de resiliência, né? E a sorte é que eu não sou muito aficionado de futebol. Mas meu pai, grande exemplo, Deus o tenha. Ele tinha jogado no São Cristóvão e ele era torcedor do São Cristóvão até o fim. Então você vê que é uma coisa Caramba, familiar, né? Tô vendo. A constelação explica. Não, Malu, eu acho que... Porque isso já tá claro, né? Tá claro, né? Você falou um negócio legal aí sobre a forma de comunicar, né? Essa notícia ruim, né? Não tem como, né? E aí falando um pouco desse enxame de notícias ruins que a gente tem no mundo, né? Eu sempre falo muito com a Malu sobre isso, né? O quão benéfico, né? Eu trabalho na área de tecnologia também, e o quão benéfico é esse estímulo externo, né? O quão maléfico esse estímulo externo, né? Você precisa saber realmente que uma pessoa morreu num trem, né? Na China, né? 100 pessoas morreram num trem. Por que essa informação vai agregar no seu dia a dia? Então, e o jeito que ela é dada também. Exatamente. Né? E aí tem um pouco também, né? Você como antropólogo, né? Essa coisa a notícia ruim, ela acaba sendo boa porque ela protege você, né? Poxa, eu não vou andar mais de trem porque eu já não vou ter mais esse problema, né? É verdade. Então, um pouco Nem sai de casa, né? Mas acidentes domésticos matam Exatamente. também. Essa coisa da pessoa, do nosso instinto, né? Como homo erectus, né? Como animal, né? Que no final das contas a gente continua sendo animal, racional, mas animal. Esse medo, né? Essa proteção, né? De eu vou evitar andar de trem porque aí depois o avião. Aí eu vou evitar de andar de avião e você evita viver, né? Que você acaba fazendo nada. Então, os algoritmos, né, tudo isso está agora, cada dia que passa mais, a internet está, né, bombardeando as pessoas de informações que não necessariamente sejam boas. Mas a gente, às vezes, acaba também indo atrás dessa informação, né? O quanto você vê hoje como benefício e malefício desse bombardeio de informações aí? Eu, por exemplo, faço o que eu faço, né? Fica a dica, tá? Meu padrão, eu filtro as notícias que eu quero ver, né? Eu coloco lá no Google, faço um filtro das notícias que fazem bem para mim, que fazem sentido para mim, né? É uma forma de me abster do que eu não quero trazer de sofrimento, né? Que não vai agregar nada na minha vida. Não sei se... Na verdade, Fabiano, eu tenho a impressão de que tem um problema. Eu acho que a internet é maravilhosa, por um lado, porque se não fosse a internet, bilhões de pessoas no mundo, a gente não estaria aqui. E milhões de pessoas não iam ter acesso a nada no mundo, porque nem todo mundo tem acesso a outras formas de comunicação. Acho que teve uma inclusividade, né? O problema da internet é, digamos assim, quando você coloca o algoritmo no lugar de verdade. Simplesmente pelo fato de ter mais gente interessada, aquilo passa a ser mais propagandeado. Isso. E aí você perde uma oportunidade legal de levar conteúdos bacanas para as pessoas. Porque a gente estava até conversando, tem uma aluna que tem um filho que
tem transtorno do espectro autista, tem 30 anos, a janela do mundo dele é o YouTube. Perfeito. Então, se não tiver algum cuidado, isso pode ser muito danoso para a pessoa, porque não tem uma seleção dos conteúdos, né? E qualquer pessoa coloca o que quiser. E vira verdade. E vira verdade. A gente, hoje em dia, não sabe mais a diferença entre opinião e conhecimento. Aristóteles já fazia essa diferença. Há uma diferença entre opinião e conhecimento. E é óbvio, você tem todo o direito a ter a sua opinião. Externar a sua opinião já é mais complicado, porque tem um limite para essa liberdade de opinião, que é o respeito ao direito de cada um. E que né? está cada vez menor, né? Não, isso aí não existe mais. E essa questão que a gente fala de dissonância cognitiva, né? Sempre tem uma distância entre a percepção da realidade que a gente tem e a própria realidade, mas a gente tenta diminuir um pouco, né? No budismo Zen tem o Dogen, que é o cara que fundou a nossa tradição no Japão, no século XIII. Tem um texto dele muito bonito que chama Flores no Céu, no Shobogenzo, que é um texto budista clássico dele. E ele fala nesse texto que todos nós temos cataratas, no sentido de que a gente tem a nossa visão não é pura, a nossa visão está toldada. E ele diz que a gente nunca vai tirar essas cataratas, mas a gente pode tentar entender como é que é viver nesse mundo de ilusões para se iludir um pouco menos. Mas ele também diz, olha, não adianta você querer tirar a catarata e dizer que um dia você vai ver a verdade. Não é para esse mundo isso aqui. Isso aí é para uma outra dimensão. Mas nesse mundo, sabendo que a gente vive num mundo de ilusões, a gente tem que aprender a se mexer nesse mundo com respeito, né? Já que eu não sei bem, então eu tenho que respeitar o outro, né? E tentar ver o que a gente pode fazer para trabalhar junto para o bem comum, né? Para o cuidado comum, né? Mas eu acho que tem isso, né, Fabiano? A questão da internet é uma questão que requer uma discussão bem ampla, né? Como é que a gente pode cuidar, inclusive das pessoas mais frágeis da nossa sociedade, né? Que estão expostas a conteúdos sem regras, sem... Sim. Exatamente. E até mesmo esse acesso o quão o Google virou um tipo de medicina quase, né? Nossa, isso aí... Qualquer sintoma, você vai lá dar uma gogada e fala, legal, vou tomar isso. Ou então, vai para o oposto, né? Às vezes tem um sintoma que é uma coisa simples, mas aí jogou no Google e viu que isso já pode ser uma doença e aquilo ali já vira um sofrimento. Isso. Então, assim, o quão esse excesso também, né, de informação traz esse medo, né? Coloca a pessoa nesse modo luta ou fuga, né? O tempo inteiro. O tempo todo, né? E o quanto isso acaba, né? Até com a imunidade mesmo da pessoa, né? Porque ela tá sempre... e o problema é que essas coisas todas de tecnologia são muito legais, mas elas têm que ser dosadas, né? A minha neta, eu tenho uma neta de 8 anos que mora na Alemanha, que passou 10 dias aqui agora de férias com a minha filha. E a gente passou um período lá em Friburgo, no meio do mato, onde eu gosto, né? Então ela jogou xadrez com as pessoas que estavam lá, brincou com os cachorros, foi na cachoeira. E ela tem um pequeno computador onde ela pode ver um joguinho, mas ela não ficou nisso o tempo todo. Ela, digamos que usou um tempinho, mas ela pôde se distrair com outras coisas de realidade. A vida mais real, né? Então acho que a gente tem que cuidar também, entre nós, para a gente possibilitar essas experiências de contato, interação, que não seja só tela, né? Sim. Porque isso é perigoso, né? É a janela, né? Como você falou, né? Independente de ser um autista ou não, mas é a janela que você vê o mundo, né? Se a janela que você vê o mundo só passa uma coisa, né? Se é um filme, né? Que estão jogando para você ali. O que é realidade relativa e o que é realidade absoluta, né? Isso. Tem isso no budismo, né? E é a mesma coisa. Quando a gente vê coisas na tela, tipo vocês estão vendo agora, né? Dá a impressão que nós três aqui sabemos as coisas e que tudo que a gente fala é verdade. Na verdade, a gente tenta fazer uma coisa bacana, mas veja bem, tem um conteúdo de opinião de nós três que é impossível, porque faz parte da formação da gente, né? Por mais que a gente tome cuidado. E às vezes eu fico falando com o pessoal, tanto os pacientes quanto alunos no budismo, né? Que eu não sei tudo, né? Na verdade, eu tenho uma experiência bacana, tenho experiência de vida, de trabalho, e isso está organizado de alguma forma. Então, eu posso colaborar para a construção coletiva ser mais bacana, mas não quer dizer que eu tenha um caminho traçado na cabeça e que eu sei o que é melhor para cada paciente ou para cada aluno. E que tem menos sofrimento humano, né, do que as outras pessoas. E aí, pegando um pouco desse gancho de que não existe uma resposta, né, e nenhuma verdade absoluta, a gente sempre traz uma pergunta aqui, que é uma discussão aqui eterna, mas que é muito interessante, né, de trazer essa é longa. Pontos de vista diferentes, porque cada convidado olha para isso de uma forma, e eu acho que isso é a beleza, né? De você trazer e ouvir as opiniões e cada um ir construindo conforme também o que
tá vendo e faz sentido para cada um, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, na sua opinião, onde está a mente? Tem alguma pergunta mais fácil, não? Complemente. Para a gente já ter aquecido. Vamos, bota comercial agora. Não, olha só, eu acho que isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque onde é que pode estar a mente? Quando a gente está aqui conversando agora, eu tenho a sensação de que a mente é o que nós 3, 4, com o nosso querido produtor que está ali fora da imagem, mas está aqui também. Sim. Nós estamos construindo em conjunto uma existência aqui compartilhada, né? Quer dizer, na verdade, eu diria que através de nós 4, se eu fosse usar uma terminologia budista, eu diria o Dharma tem uma voz através de nós 4. Se eu for usar uma terminologia mais neurocientífica, eu vou dizer assim, nós 4 juntos estamos construindo uma narrativa aqui. Mas onde é que está a mente dona dessa narrativa? Não está nem em mim, nem na Malu, nem no Fabiano, nem no Rodrigo, né? Espero que tenha acertado o nome. Acertou. Então, na verdade, essa mente está aqui e ela é um produto de nós 4. E, na verdade, é um produto de todo mundo que está assistindo a gente também. Eu gosto dessa visão que, obviamente, tem uma base para mim na cosmologia budista, né? No sentido de que existe uma natureza búdica que, na verdade, é a matéria-prima do universo. Mas eu gosto dessa ideia de que a mente não pertence a uma pessoa, na verdade. Ela é uma construção coletiva sempre, né? Fazemos parte de uma Fazemos parte de uma construção. E enquanto a gente existe singularmente, claro, o ósseo tem uma duração, né? Eu estou com 66 anos, eu nasci em 56, sei lá quando é que eu vou morrer. Então, nesse período, existe uma singularidade chamada ósseo. Beleza, que é uma das vozes possíveis para o Dharma. E como todo mundo aqui. Então, enquanto eu estou nessa singularidade física, eu faço parte fisicamente dessa construção. Mas eu não acho que eu vou parar de fazer parte na hora que eu morrer. Só vai estar em outro estado, e outro jeito, entendeu? Mas eu não acho que a mente é de ninguém. Eu acho que a mente é o que acontece na relação. A gente tem essa busca aqui, né? Eu acho que é legal a gente trazer visões diferentes, né? Porque um dia, né, tinha um sonho de Freud, né? Que era dizer exatamente aonde residem todos os problemas, né? Fisicamente, né? Não chegamos lá ainda, né? Estamos nessa batalha. É verdade. Ele tinha direito a pensar nisso, Ele né? tinha... Mas ele era um homem do século XIX. Exatamente. Eu acho que isso é legal, a gente até entender os nossos ancestrais, né? Porque todo mundo tem... A gente tem uma ancestralidade científica, espiritual, né? Sim. Mas no fundo é isso, né? A gente vai construindo um conhecimento conjunto, né? E aí agora, indo mais pra linha antropólogo, persona antropólogo do... Tudo mistura, né? Mas que o Fabiano adora, ama esse tema. Eu sou muito apaixonado por antropologia, a evolução humana, né? Ou involução, né? Essa é a pergunta que eu vou fazer agora, né? Até porque a gente está falando muito de conteúdo, né? Conteúdo e conhecimento, né? Uma coisa, chega um conteúdo para você, aquele conteúdo é verídico, não é verídico, né? Isso. Aquele conteúdo agrega na sua vida, não agrega na sua vida, né? Conhecimento, né? Então, essa divisão entre conhecimento e conteúdo. E aí, não é uma recomendação de filme, tá, galera? Mas é só para poder dar um pano de fundo aqui. Tem um filme que é uma comédia, na verdade, chamado Idiocracia. Uma pessoa... Deixa o link, né? Eu deixo. Para quem quiser assistir, é engraçado, tá? Mas é uma paródia sobre é uma crítica à nossa civilização atual, né? A gente vem num trend de evolução, né? Homo erectus, né? Viramos Homo sapiens, né? Tiveram várias vertentes aí de Homo sapiens. Alguns dizem que não somos tão sapiens quanto deveríamos ser. Tem também essa vertente. Dá uma dúvida aí. Dá uma dúvida, né? E aí, nesse filme Idiocracia, uma pessoa do século XXI dormiu, foi congelada, e ela acorda em 2505. Em 2505, ele imagina que vai acordar, tem uma civilização muito mais evoluída, né? Com certeza. E ele vê o contrário. Ele vê que as pessoas acabaram absorvendo conteúdos que não tinham nenhuma relevância, e até questão de português, ele começa a falar português de uma forma muito diferente, muito mais... Até a gente vê um pouquinho disso também na história, né? Na história você vê que o nosso português vem perdendo um pouco da qualidade, isso, né? Então, a minha pergunta direta para você. Você acha que a gente está indo... só para colocar só mais um pontinho, né? Aquela questão que a Malu falou do 3 Fs, né? Fear, Fight, Freeze, né? A gente acaba usando muito isso, na minha visão, desnecessariamente, né? A
Antigamente a gente corria de um leão, Isso. de um bicho, né? E hoje em dia a gente, sei lá, vê uma notícia vê já a notícia na internet, você né, sente frio na barriga, né? verdade. Teve uma outra médica que veio aqui, que né, não vou falar para não dar induzir você na sua resposta, mas ela falou uma coisa que eu achei interessante. Queria escutar um pouquinho da sua visão sobre essa questão não vou usar o termo emburrecimento, que seria muito forte, mas essa perda do conhecimento de fato e o quanto a gente está evoluindo ou evoluindo. Qual é a sua visão? Você acha que a gente está evoluindo ainda? É só, Fabiano, eu acho que se a gente for olhar a história da humanidade, eu acho que a gente está evoluindo sempre, enquanto grupo. Enquanto grupo. Porque a gente vê até que a violência, né, e a ignorância eram muito maiores na antiguidade. Porque quando a gente fala da antiguidade clássica, a gente supõe que todo mundo era que nem Sócrates e Platão, mas acontece que tinha uma pequena elite que era educada e o resto vivia na ignorância profunda. E viviam vidas extremamente difíceis. As pessoas tinham um tempo de vida de 30, no máximo 40 anos. Muito bom lembrar Muita isso. doença. Então, na verdade, a gente evoluiu bastante. E hoje em dia não é comum as pessoas poderem exercer a violência à vontade. Perfeito. Né? Como era naquele tempo. Então, acho que tem um padrão de evolução. Agora, por outro lado, exatamente pela internet, pelo acesso à informação, né? A gente está tendo muito mais acesso à ignorância também. Isso é curioso. Mas eu não acho que a ignorância aumentou necessariamente. Tá. Eu só acho que ela perdeu a vergonha. Tá mais evidente, né? Ela agora se mostra... Tá mais livre. Não, a pessoa ostenta a ignorância hoje em dia e diz que bate no peito. Essa é a minha opinião, então tá tudo certo. Então não vou tomar vacina, né? Eu tive um paciente que na época da pandemia falou, eu não vou tomar vacina. Eu olhei para ele e falei assim, bom, é um direito que o senhor tem, mas eu acho que o senhor tendo 75 anos, seria melhor o senhor tomar. Perfeito. Mas quem sou eu, né? Sim. Mas aí a conversa continuou, até aí tudo bem, aí ele virou e falou, mas a minha esposa também não vai tomar porque eu não vou deixar. E aí foi que entornou o caldo. Eu falei assim, olha só, eu acho que primeiro o senhor não tem direito de fazer isso. Aí ele falou, mas o senhor não pode... eu falei, eu posso te dizer isso? E mais, te digo mais, procura outro psiquiatra, porque... eu não vou compactuar com isso. Sim. Na boa. Sim. Você não tem direito de exercer esse tipo de autoridade na sua esposa. Qualquer outra pessoa, né? Qualquer outra pessoa. Então, isso você aí procura já outro seria psiquiatra. Tem milhares no Rio de Janeiro. Se eu fosse o único, né, eu teria que eticamente atender a pessoa. Sim, eu acho. Mas, graças a Deus, eu não sou o único, né? Sim, sim. Então, mandei seguir o caminho dele. Né? Mas então a gente está evoluindo como grupo. Mas eu acho que é interessante isso porque... tecnologia, nos avanços, né? Eu acho que um grupo seleto de pessoas, assim como você falou de Aristóteles, Platão, né? Tinham acesso a conhecimento. Isso. Eu acho que hoje todo mundo tem acesso a esse conhecimento, mas talvez não esteja usando da forma correta, é isso? Porque antigamente não tinha livro, né? Ou seja, você não tinha acesso, né? E as pessoas que sabiam ler eram pouquíssimas, né? Quer dizer, na verdade, sim. Em qualquer cultura, em qualquer civilização, esse acesso à alfabetização era muito tosco, sim. né? E isso foi um ganho da humanidade. Sim. Agora, essa capacidade crítica, né, de saber o que você está lendo, né? A gente tem uma tendência a achar que tudo que está escrito é verdade, né? Isso é uma coisa... Mas é meio inevitável, né? E aí, eu acho que essa capacidade crítica é a função da educação, né? A função da educação, para mim, não é te dar conteúdo e você ficar estudando. É interessante, mas não é essa a função. A função é te dar capacidade crítica, né? De você entender quando um conteúdo está... com uma certa verossimilhança, né? E quando ele está mal construído, né? Tá bom. Então, eu acho que tem questões, né? Você não pode dizer assim, tanto faz o cara achar que a Terra é plana ou a Terra é redonda. Não é tanto faz, isso não é uma opinião. A gente tem evidências de que a Terra é redonda, né? Os aviões, a visão do espaço. Eu sei que isso não adianta, porque quando a pessoa está convencida, ela vai dizer que é tudo montagem. Aí eu tenho vontade de dizer assim, então, que a sua queda da borda seja... Seja boa, suave. Seja boa e suave. Boa. E respeitar, né, a opinião do outro, porque não vai mudar. Né? Agora tem que saber a diferença entre opinião e conhecimento. Com certeza. Isso foi muito bom. Acho que isso finaliza, né? Acho que isso é a ideia, né? E aí, falando um pouquinho de novo, né, da mente, que é o nosso assunto aqui que a gente traz o tempo todo, a gente vê muito documentários, estudos, falando o poder que a mente tem sobre o nosso corpo físico, né? Pro bem e pro mal, né?
tanto quanto as pessoas trazem, né, psicossomatizam, né, no corpo, criam sintomas, né, criam doenças, e ao mesmo tempo pessoas que se curam através da mente. Claro, né, que usando a medicação correta, mas tendo um ganho muito grande, né, trabalhando a mente, e estudos até mostram a evolução dessas pessoas até de uma forma bem diferente do que a medicina não consegue nem explicar, né? Então eu queria saber hoje, na sua opinião, qual é o poder da mente sobre o corpo? Bom, Malu, eu acho que tem vários caminhos para a mente exercer esse poder, né? Eu acho que tem um caminho cognitivo, né? Porque é o caminho, por exemplo, você sabe o que é bom para o teu corpo. Aí você toma uma decisão racional de, bom, eu vou beber menos álcool, eu vou parar de fumar, eu vou fazer... exercitar, comer melhor. Me exercitar, comer melhor. Esse eu diria que é o caminho, digamos, cognitivo racional. Ou seja, é uma decisão consciente de autocuidado. Mas além dessa, tem aquelas questões que a gente sabe tão bem hoje em dia, de hormônios, se você vive num estado de luta e fuga, você tem uma descarga constante de adrenalina, você vai começando a lesar os seus órgãos, né? Vai lesionando os seus órgãos através de pressão alta, Então, esse é um outro efeito da mente, né? Quer dizer, quando você tem um tipo de vida onde você não lida com seus sentimentos direito, né? Esses sentimentos terminam se transformando em doenças também. Não é tão automático assim. Tem coisas que as pessoas falam assim, fulano estava com raiva e fez um câncer. Eu detesto esse termo, fez um câncer. Porque isso não existe, ninguém faz um câncer. A gente já trouxe isso aqui já. Isso é um absurdo, entendeu? Até o cara, coitado, vira culpado do câncer, né? Mas não é isso, tem uma série de fatores. É claro que não saber lidar com seus sentimentos favorece queda de imunidade, favorece aparecimento de câncer, que está lá marcado na tua genética. Mas é uma coisa muito complexa, não é só isso, né? E, ao mesmo tempo, tem uma questão da atitude mental que muda a tua relação com o teu corpo. Tem coisas que não vão mudar. Eu tenho um paciente, por exemplo, que tem Parkinson. Então, não é que ele vai usar a mente dele para parar de ter Parkinson. Lógico. Não é isso. Mas o jeito que ele se comportar em relação ao Parkinson isso, vai mudar completamente a vida dele. Porque ele pode viver uma vida depressiva, temerosa, ou ele pode dizer, bom, o que eu posso fazer com essa realidade que me foi entregue, né? Recebi meia dúzia de limão aí, então vamos fazer uma limonada. É isso, basicamente. Então, acho que tem várias formas da mente atuar no corpo. Eu acho que, na verdade, o corpo não deixa de ser uma manifestação da mente, realmente, né? Nesse sentido. Muito legal. Muito legal. Bom, muito bem eu vou... Ela já passou pelo caminho nos Himalaias, eu vou passar pelo Grande Silêncio. Né? Isso. Até para fazer a nossa última pergunta. Está chegando no final, infelizmente. Uma pena. Assim, é uma pena assim. E eu acho um trecho muito interessante, mas antes de chegar aqui no livro, falar um pouquinho sobre essa... como as pessoas hoje estão se Malu usa muito esse termo, né? Autorresponsabilidade, né? E a gente já falou de pílula mágica, né? De Buda Pet, já falamos muito disso, dessa questão toda de buscar no externo uma solução mágica, né? E aí eu não quero entrar em nenhum viés de religião, de política, né? Mas tem muitas pessoas que acabam direcionando muito para um guru, né? Uma solução mágica, né? Um guru, né? E aí tem uma passagem aqui do livro, é muito boa, né? Eu já conheci essa expressão, né? Então vou ler aqui, tá? Talvez você tenha lido ou ouvido a expressão: ao encontrar o Buda, mate o Buda. Isso soa estranho, né? Mas tem a ver com o escrito no parágrafo anterior. Aí você fala um pouquinho sobre essa ideia de se apegar, né, a qualquer coisa, né? A Buda, né? Ou algum guia espiritual, né? Ou seja, criar essa relação direta para uma salvação, né? O budismo chama de iluminação. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trecho aqui do livro, para quem não... Isso aí não é um conselho para você virar um homicida, né? Mas é porque tem a ver com aquilo que a gente estava comentando, né, Fabiano, de idealização, né? Você achar que vai ter um guru, um mestre, uma pessoa que sabe a verdade e que vai te guiar na tua vida. É claro que todos nós temos uma nostalgia desse momento em que alguém nos guiava. Quem não queria estar no colo da mãe, mamando? Lógico. Quem não queria ter adultos que sabiam o que fazer para colocar comida na mesa? Que te direcionavam e falavam, faz isso que vai dar certo. Faz isso, né? Inclusive, alguns com bastante rigor. Mas isso, a gente tem uma nostalgia disso. E
vamos combinar, viver não é tão simples, né? Porque muitos sentimentos, ninguém gosta de sentir dor, as pessoas gostam de sentir prazer, mas o prazer tem um preço, enfim, não é tão simples. E aí a pessoa acha que encontra um guru, a gente está cheio de exemplos aqui no Brasil também, de pessoas que criam aldeias místicas e são gurus, e aí a pessoa vai lá e entrega todo o dinheiro para essas pessoas e entrega a vida na mão delas, né? E, obviamente, gente, não tem sentido, né? A gente achar que uma pessoa vai ser aquela pessoa que sabe a verdade e só o caminho dela que sabe, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, se alguém disser para você, só esse caminho serve, abre teu olho, porque isso aí já é mau sinal, entendeu? Isso em qualquer lugar, né? Tanto na medicina quanto na religião. Mas a religião é muito perigosa nesse ponto. Concordo. Porque as pessoas estão muito carentes, né? Muito carentes de orientação, muito carentes dessa segurança, né? Então, num mundo ameaçador, se alguém oferece uma segurança, né? Nossa, você acha... Então, eu vou dar uma grana a essa pessoa, vou colocar minha vida na mão dessa pessoa. Estou garantido. Isso pode acontecer em qualquer religião. Eu não estou falando de uma religião específica. Até no budismo pode acontecer. Nem só religião, né? Pessoas mesmo, né? Religião, Líderes, política. Por isso que eu não quis, líder, eu quis deixar bem aberto aqui para tudo. não achar que agora tem que ter uma cuidado, né? As pessoas, não, falou na entrelinha isso, falou na entrelinha aquilo. Não, Ai, falei... nossa, cansaço disso. Né? Eu tô até com ranço dessa galera, né, cara? Tudo que você fala tem, né? não tem... E esse buscar fora, né? O tempo, de novo, né? Estamos falando da mesma coisa, buscar um guru, né? Buscar os 5 passos mágicos, Isso. né? A fórmula para chegar e resolver todos os seus problemas. tem muito, a gente vê muito, e quem gosta de livros assim também não é uma crítica, né? É o que a Malu falou, né? 5 passos, 5 hábitos saudáveis para você conseguir, assim, eu acho que tudo aquilo que você vai procurando fórmula mágica, Isso. né? É porque é um atalho, né? E o atalho não existe, né? É verdade. Mas o problema é que numa sociedade capitalista, né? Tudo se torna algo vendável, né? E a gente sabe, mesmo sabíamos que estava falando da má notícia, né? Notícia boa não vende, né? Então tem que ser desgraça para começar, né? E também livro para vender parece que tem que ter esse subtítulo, né? Sim. A solução para o problema, a solução dos seus problemas financeiros, né? Sempre tem uma solução, né? Você vender, óbvio, a sua linha, né? De pensamento, de tratamento, trazer coisas novas. Isso é interessante. Mas sem propaganda enganosa, né? Por favor. Mas, por né, favor. mostrando ali que a caminhada é longa, né? Isso. É sofrida, mas se não olhar... E a gente está junto, né? como. Tipo assim, nós 3 estamos aqui com a ajuda do Rodrigo conversando sobre a nossa caminhada, no fundo. É isso que a gente está aqui. A gente está compartilhando um caminho que a gente achou. Mas a gente acredita que esse compartilhar pode ser compartilhado por outras pessoas e ir construindo alguma coisa. Perfeito. Legal. Que é muito diferente da gente chegar aqui e dizer assim, porra, aqui o Fabiano tem uma solução para tua vida. Exatamente. Não, aqui o propósito, galera, não é esse. O propósito é justamente complementar, sempre complementar. Eu adoro aqueles vídeos de YouTube que o cara aparece num comercial de 5 segundos. Encontramos a cura para o seu problema de próstata. E aí, basta clicar aqui que você vai entrar na solução mágica. Aí eu falo, meu Deus. É difícil, né? Mas se tá lá, tem gente que tem que estar clicando, né? É lógico. Exatamente, esse que é o problema. Entendeu? Alcio, muito obrigado pelo seu Obrigado a tempo. vocês. Foi Obrigado um grande mesmo. prazer te receber. Foi uma contribuição assim muito grande Legal. para o nosso canal. Acho que Legal. beneficiou a todos, Isso. né? E a gente, né? Inclusive, foi muito, muito importante. E como a gente fala no budismo, né? Para que benefício de todos os seres, né? Para benefício de todos os seres. Todos os seres. Então, compartilhar Muito esse obrigado. conhecimento. Obrigado a vocês, obrigado a quem está assistindo. E aí, se você puder e se você quiser dar um recadinho final aí, como nessa sua visão multidisciplinar aí da mente, o que fica de recado aí pra galera? O que eu ia dizer, assim, como um recado, eu já falei durante, eu acho que a função da gente nesse mundo é cuidado. E cuidado amoroso começa em casa, né? Começa com você mesmo, começa com a sua família, seus animais, suas plantas, para depois ir expandindo. Eu acho que a questão é a gente não ter aquela, eu vou salvar o mundo. Não, salva você mesmo e salva primeiro quem está em volta. Depois isso vai se expandindo, é uma microcapilaridade que a gente fala, sabe? Muito bom. Perfeito, Muito perfeito. bom. Legal. Bem, mais uma vez... Chegamos ao final. Chegamos ao final. Galera, muito obrigado pela audiência. Tem mais coisa boa vindo por aí.
Eu não vou falar, porque da última vez ela falou, não fala, então eu não vou falar. Não Deu vou falar. um pequeno corte. Pequeno corte, né? É verdade. Agradeço a galera, irmão. Gente, muito obrigada pela audiência. Saúde e paz mental para todos. Um beijo e até a próxima. É isso aí. Fiquem bem. Tchau, tchau.